Eu acho que o urso é o Congresso Nacional, porque o Congresso faz tudo para atrapalhar a vida do governo. E muitas vezes aparece como se fosse o salvador da pátria, agora vamos aprovar a reforma tributária, mas, na verdade, ele está trocando por aumento de emendas parlamentares, desoneração da folha de pagamento sem mostrar quem paga a conta, dificuldades mil para o governo conseguir avançar com medidas importantes. Então é o Congresso Nacional. E eu acho que isso significa que o Congresso é importante, obviamente, é preciso ter uma construção, mas nos últimos anos ele ficou muito de lado e ao mesmo tempo ele ganhou espaço no orçamento, que agora é difícil você voltar as coisas para dentro da caixinha. A pasta de dente, quando sai do tubo, você não coloca mais de volta, né? Não estou dizendo que é impossível, mas o trabalho é muito mais árduo, porque eles se acostumaram com uma dinheirama sem fim, num orçamento que não cabe esse tipo de veleidade política e dos parlamentares que individualmente estão comandando bilhões de reais. Muitas vezes centenas de milhões individualmente, mas no conjunto 50 bilhões de reais ou mais. Então é isso. É curioso que certos membros do Congresso criticam bastante o judiciário, porque supostamente o judiciário estaria legislando, mas no caso o Congresso está executando, que também não é a função primordial do Congresso nesse sistema. Né? Sem dúvida, porque a iniciativa do orçamento é do Executivo. O Congresso pode emendar? Pode, mas tem que cancelar a despesa. E eles não fazem isso. O que eles estão fazendo, eles reestimam a receita, eles criam carimbos para os gastos deles, a impositividade das emendas. Então é preciso reordenar tudo isso. Tem que ter uma reforma orçamentária digna desse nome. Não acho que vai acontecer no curto prazo. Mas o grande problema é o Congresso. Eu falei isso outro dia para um colega de vocês num canal de comunicação de TV. Aí ele disse, mas desculpe, porque o Executivo também tem culpa. Mas um erro mais um erro são dois erros, né? Quem está mais errado na história é que eu estou falando, é o Congresso. Porque ele podia ser mais colaborativo e entender que ele tem que dar a cota de participação dele nesse momento em que a economia precisa de um ajuste fiscal. Que o dinheiro não dá em árvore. Que nós temos que mostrar para a população que o Brasil só vai crescer se a taxa de juros for civilizada. E ela só vai ser civilizada quando a gente tiver superávit primário, dívida pública pelo menos estável em relação à receita ou ao produto interno bruto. Vou continuar aqui, eu vou te provocar também como o meu colega do outro canal. O Executivo, eu vou falar aqui em particular, a figura do presidente Lula, em alguns momentos, não atrapalha um pouco esse trabalho? Enfim, quando o presidente vem e fala que vai vencer o mercado, por exemplo. Pelo menos no discurso, né? Então não tem um pouco aí também de culpa nesse cartório, vai? Atrapalha, sem dúvida, porque poderia não falar, por exemplo. Agora, é o presidente da República, ter eleito 3 vezes presidente da República, sabe muito mais do que nós, faz tricô com 4 agulhas, né? E tem muita experiência. Então, a gente também tem que ter humildade de fazer a leitura do que os políticos falam, né? Então, veja, o presidente Lula tem que agradar ao PT, tem que agradar ao Congresso, tem que agradar a área econômica, tem que agradar os ministros da área social, tem que ter voto para ser reeleito ou para eleger o sucessor. Então, todo político, claro, mas precisa ler o discurso dele dessa maneira. O mercado não pode querer que o presidente Lula, de repente, apareça falando, olha, vou cortar o salário mínimo, porque cada real do salário mínimo são 400 milhões de despesas, vou acabar com o benefício de prestação continuada, como o Javier Milei fez isso, né, quando ganhou, que eu achei que ele estava numa espécie de sincericídio, né? E de suicídio também político. Você vê como é que está a Argentina nesse momento. E não estou entrando no mérito de se devia ou não fazer o ajuste fiscal. Acho que devia. Mas ele foi um cara que quebrou essa lógica da política e falou as coisas, não, vou cortar gasto, vai ser dura a vida de vocês, não sei o quê, né? Então, não é o estilo do Lula. Ele vai sempre dar uma no cravo, outra na ferradura. Ele está apoiando o Haddad. O ministro dele é um ministro que é fiscalista. Está apoiando. Não tivesse apoiando, o Haddad já teria saído, obviamente, né? E o Haddad é um cara que fez uma gestão na Prefeitura de São Paulo fiscalmente irresponsável. Renegociou a dívida, conseguiu abrir espaço para investimento. Tinha uma correção importante do indexador da dívida com a União, que foi na gestão dele que foi resolvido. Então o Lula, ele faz isso, é preciso ter esse filtro, né? Ele ao mesmo tempo fala, não, a educação é investimento, não vou cortar. Mas aí ele fala, não, vou cortar as emendas, precisa cortar os exageros, responsabilidade fiscal é importante. Então tem que saber filtrar
essas coisas que ele fala. Eu acho que ele exagera, sim, muitas vezes. Podia se omitir em alguns casos e deixar o Haddad à frente, né, dessas questões fiscais, e na hora de anunciar o pacote, aí tudo bem, aí tem que mostrar, olha, isso aqui está sendo ajustado, mas isso aqui está sendo ampliado, mostrar os indicadores de pobreza que estão melhorando, a inflação controlada. Então, ele podia se expor menos, talvez, para justamente evitar esse tipo de reação, né? Eu acho que também em relação aos políticos sincericidas, como Javier Milei e outros, se tornou popular hoje em dia esse tipo de figura pública que é sincericida, né? Até por isso que ele não se suicida politicamente. Porque existe uma parte da população, e eu acho que no mercado esse tipo de discurso é meio popular, né? De que, ele não tá enganando ninguém, ele tá falando o que ele realmente pensa, né? A gente estava até hoje mais cedo conversando sobre isso. Tem quem valorize isso também, né? Mesmo que seja um absurdo que tá saindo da boca do sujeito, ele tá dizendo o que ele pensa realmente, né? Então, assim, ainda existem os políticos como Lula, mas existem os políticos do sincericídio se proliferando aí cada vez mais.